E aí, galera, vamos falar um pouquinho sobre essa desigualdade invisível que rola aqui no Brasil? A gente tem outros vídeos aí no canal refletindo um pouco sobre o trabalho doméstico, né? Mas hoje eu queria falar um pouco sobre a violência que envolve essa desigualdade invisível, né? Lembrando que a gente tem aquela desigualdade que existem vários movimentos, né, debatendo, a gente debate muito isso nas escolas, né? Por exemplo, o preconceito racial, a desigualdade de gênero, a própria desigualdade social entre ricos e pobres, né? A gente viu bastante isso durante a pandemia. Mas eu queria refletir um pouquinho mais sobre a violência que essa desigualdade gera e como a gente está familiarizado com essa violência, né? Então, como eu falei em outros vídeos aqui, né, a gente quer fazer uma reflexão dentro das nossas casas. Lembrando que o Estado, o governo, ele tem muita responsabilidade sobre essa desigualdade, sobre essa violência gerada pela desigualdade, mas a gente, enquanto cidadão, também tem essa responsabilidade. E de que maneira, dentro da nossa casa, a gente pode fazer alguma coisa para melhorar, ou pelo menos para diminuir essa situação de tanta desigualdade. Pensando sobre a questão da violência, né, eu queria relembrar aqui alguns valores que vêm sido incentivados aí nos últimos tempos por várias mídias e vários canais, até do próprio YouTube, né? Pensando assim nessa situação de criminalidade, a gente tem alguns crimes que são mais crime, né? É igual quando a galera da igreja fala em pecadinho e pecadão. Não tem pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. E crime é crime, né, gente? Então, hoje, a gente tem uma tendência a achar que roubar é mais grave do que matar. Calma, é isso mesmo que vocês estão entendendo. Vamos pensar um pouco? Quando alguém rouba alguma coisa, a gente fica assim, nossa, né, achando um absurdo. E aí sempre tem alguém que faz aquele comentário infeliz, ah, tem que matar. Porque matar não é crime? Ou é menos crime que roubar? Então a gente tem aí vários autores, né, estudando o crescimento da violência no Brasil. Tem até o Bruno Paes Manso, né, que é um cara aí que está falando sobre as milícias, que elas começaram dizendo que elas estavam protegendo a população dos traficantes, mas é uma proteção bem violenta, né? E é importante a gente pensar que lá no comecinho das milícias, no final da década de 90 ali, comecinho dos anos 2000, realmente algumas pessoas achavam que os milicianos eram justiceiros, né? Que matar o traficante era menos pior ou era menos crime do que traficar drogas. Então a gente precisa pensar um pouco mais sobre o valor que a gente tem dado sobre a criminalidade no Brasil. Porque essa violência, esses comentários violentos que a gente tem, às vezes, quando vê uma notícia na televisão, eles acabam dando sustentação para o crescimento da violência no país, de maneira geral, em outras esferas. Começa dentro da nossa casa. Quantos jornais vocês têm visto por aí com essa mensagem agressiva? Né? O que você sente quando você vê uma notícia num jornal, na televisão, por exemplo, sobre uma injustiça cometida por seguranças ou até por bandidos? É justo matar bandido? É menos crime matar o bandido que roubou algum lugar? Vamos pensar um pouquinho?